impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está começando agora o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é o dia do marinheiro e o dia do ótico. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre aspectos jurídicos da reprodução humana assistida. Os avanços da medicina vieram para ajudar muitas pessoas a realizarem o sonho de terem filhos. E a justiça vem acompanhando essa transformação e colaborando para que esse sonho não se torne um pesadelo. E para explicar melhor e esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto, convidamos a doutora Laura Levi, advogada especialista em direito de família. Boa noite, doutora Laura. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite, Evanir. Boa noite, Amanda. Muito obrigado por estar aqui no programa Papo Certo. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a doutora Laura vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutora Laura, o que é a reprodução humana assistida? Bom, Evanir, para responder essa questão é bem breve para que todos os nossos telespectadores consigam entender. A reprodução humana assistida é quando há uma reprodução que não seja de forma natural, ou seja, a necessidade de um atendimento médico, de uma clínica e de uma intervenção médica dentro deste procedimento da reprodução humana. E doutora, como é regulamentada a reprodução assistida aqui no nosso país? Aqui no Brasil a gente não tem uma regulamentação por uma legislação. Então, nós nos recorremos dos conselhos, que é o Conselho Federal de Medicina, que através das suas resoluções de normas deontológicas, a gente se utiliza então dessas regras para resolver e solucionar as situações que vêm aí das técnicas, que há distintas técnicas de reprodução humana assistida. Muito bem. E como vem sendo trabalhado o tema dentro do universo jurídico e quais os maiores impactos no direito? O tema, ele vem cada vez mais sendo trabalhado dentro do direito, principalmente no direito de família e também no direito sucessório. Por que isso? Porque está cada vez mais sendo utilizadas as técnicas de reprodução humana. Hoje, as pessoas têm mais acesso às técnicas de reprodução humana. E, por consequência, vem, a partir daí, as situações jurídicas, que a gente denomina como as situações emergentes, que o direito, então, começa a ter que responder. Que pode ser tanto no direito de família, quanto no direito sucessório, ou também até nas questões de direito de personalidade, de identidade.
Então, nós temos aí muitas ações que são emergentes dentro da área da reprodução humana assistida. Uma questão importante nesse tema é a questão ética, não é, doutora? Sem Eu acredito dúvida. que dentro do direito a ética esteja diariamente sendo discutida no que tange à reprodução humana assistida, não é? Sem dúvida. Por quê? Porque nós não temos justamente uma orientação legislativa. Então, quem é que a gente se socorre? Principalmente a bioética, que é uma ciência que trabalha justamente com o início e o fim de vida. Então, a gente se utiliza de declarações universais, que é de bioética e genoma humano, declarações de bioética e direitos humanos, que então nos pautam, nos ajudam aí a gente conseguir resolver algumas circunstâncias que surgem a partir das realizações de técnicas de reprodução humana assistidas e que o direito puramente, nem mesmo a nossa Constituição, com os seus princípios, consegue resolver e consegue nos dar uma resposta assim adequada para o encaminhamento da situação. Continuando então, doutora, mais uma pergunta. Quais são os principais pontos ou inquietações que observamos diante da ausência desta lei específica? Essa é uma situação bem emergente que nós estamos atualmente. Por quê? Porque quando a gente não tem uma orientação legislativa e a gente se socorre, então, de normas deontológicas, né, que são aqui, no nosso caso, do Conselho Federal de Medicina, nós temos aí as alterações, que essas alterações surgem para nos auxiliar, que vão surgindo novas situações, vão surgindo questões que vão para que os conselhos regionais de medicina respondam. A partir desse anseio, o Conselho Federal passa a emitir, então, uma nova resolução, tentando aí se socorrer e tentando abarcar as situações emergentes. Mas o que acontece? A gente, então, não tem um posicionamento, uma segurança jurídica, porque, então, a gente acaba dependendo, quando há necessidade de uma solução judicial, nós precisamos aí, então, se utilizar de ponderações, de utilização de princípios, de normas deontológicas, de orientações de declarações internacionais, e aí então a gente tem uma certa insegurança jurídica, porque nós temos então posicionamentos distintos, justamente por uma ausência de uma normativa específica que nos dê então aí essa orientação definida. Falávamos anteriormente que nós temos diversos projetos engavetados, aguardando aí vontade política para formalizar tudo isso que, na verdade, diariamente são tratados nos tribunais. Então, jurisprudência tem, a necessidade tem, e mais de 20 projetos, a senhora comentou, que temos aí aguardando interesses políticos, talvez éticos, não é? Sim. Para serem votados e resolver essa questão, essa lacuna jurídica que a gente encontra, né, doutora? Sem dúvida. Nós temos atualmente 23 projetos que estão todos, né, ajustados, assim, todos estão a penso, é um conglomerado, assim, de projetos, aguardando as definições, principalmente por questões éticas. Também por quê? Porque há projetos muito antigos que estão apensos a projetos mais atuais, que visam muitas vezes, por exemplo, os mais atuais, resolver algumas questões referentes à filiação, por exemplo, ou ao direito sucessório, quando a gente fala de uma reprodução com material utilizado após o falecimento das partes, ou de uma ou de ambas. Então, quando a gente tem projetos mais antigos, as técnicas, por exemplo, de reprodução humana, elas já avançaram. Então, há uma certa incompatibilidade entre o avanço da ciência e o avanço de se debruçar sobre a legislação, né? Então, esses projetos, como eles estão ainda apensados, há uma maior ainda dificuldade de nós conseguirmos aí, então, avançar nessa busca por uma legislação, né, que possa nos socorrer aí dessas situações de reprodução humana assistida. E, doutora, como atender às novas ações que vêm surgindo a partir do uso das técnicas de reprodução humana assistida? Bom, os advogados, principalmente, que trabalham com o direito de família e trabalham com o direito sucessório, eles precisam compreender que esse é um novo mercado. São as ações que nós estamos trabalhando mais emergentes dentro do direito de família, que está
imbricado ali com a questão do direito de filiação, né? Que hoje a gente até já trabalha que o direito de filiação já é uma particularidade dentro do direito de família. Então, os advogados, eles têm que se capacitar. Eles precisam de uma especialização. Por quê? Porque são as demandas que estão surgindo para dentro do direito de família. Nesse sentido, o que vem sendo modificado no direito de família a partir da reprodução humana assistida? Bom, um principal ponto, né, que a reprodução humana assistida ele tem um impacto direto é com as questões de filiação. A reprodução humana assistida, ela veio para levantar ainda mais a socioafetividade, que no Brasil já é muito trabalhada. Por quê? Porque nós temos as reproduções humanas assistidas com material de terceiro, que nós denominamos, então, das reproduções humanas assistidas heterólogas, que são aquelas que usam o material de um doador, pode ser feminino ou masculino. Então, o direito de filiação, a partir da socioafetividade, ele vem cada vez mais ganhando essa perspectiva ali de crescimento. E daí decorre as questões de registro civil. Nós temos também um impacto muito grande no direito de família referente às questões de discussão quando há uma ruptura da relação e há material genético que foi ali preservado, né, que nós denominamos de criopreservado. E as discussões que envolvem, por exemplo, num divórcio, numa dissolução de união estável. Esse tema vai longe, né, doutora? Este tema vai longe, Evanir. Que bom, porque ele está realmente muito interessante. Vamos continuar por aqui, então. E, doutora, qual que é a tua perspectiva sobre o futuro do direito diante dessas temáticas? Olha, o direito ele não tem mais como fugir do tema da reprodução humana assistida. Nós estamos vendo que, assim como as resoluções do Conselho Federal, que vêm sendo reeditadas com maior curto espaço de tempo, também a gente vem enfrentando aí o Poder Judiciário, vem enfrentando cada vez mais ações. Então, agora no ano de 2021 e também no ano de 2022, nós tivemos distintas jurisprudências falando justamente sobre reprodução humana assistida, que nós não havíamos isso muito anteriormente, porque eram esporádicos os casos que nós tínhamos que trabalhar, que o advogado trabalhava para levar ao judiciário um ponto referente à reprodução humana assistida. Então, como é que eu vejo? O direito ele vai ter que se debruçar sobre o tema. O direito e também a vontade política, de legislar sobre o tema, não é? Nós temos posicionamentos contrários e a favor de nós termos uma legislação que ingesse um pouco também o tema da reprodução humana. Mas isso é democracia, né? Tem que levar à votação. Temos, sem dúvida. O problema é a falta de interesse para levar para a votação. Exatamente. Porque nós precisamos discutir o tema. O tema está aí, né? Cada vez mais as pessoas estão se utilizando de uma reprodução humana assistida para realizarem um sonho da parentalidade hoje, como nós denominamos. Então, nada mais correto do que nós termos aí uma orientação do país numa normativa, né, que então possa dar as respostas e uma segurança jurídica muito maior do que nós temos hoje. Realmente muito interessante, doutora. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo e a interação com a nossa audiência. É bem rapidinho. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através aqui do nosso WhatsApp que aparece na tela.
Temos conosco hoje a doutora Laura Levi, advogada e especialista em direito de família, que está falando sobre os aspectos jurídicos da reprodução humana assistida. Doutora Laura, como é regulamentada a gestação por útero em substituição? Muito bem, Evanir. Esse é um tema extremamente importante. A gestação por útero em substituição, aqui para que todos entendam, é quando nós estamos falando sobre a barriga de aluguel. Erroneamente, nós denominamos muitas vezes de barriga de aluguel. Então, qual é o nome correto de falar? Gestação por útero em substituição ou barriga solidária. Porque no Brasil não há uma comercialização, é uma cedência de útero. E aí está também regulamentada dentro da resolução do Conselho Federal de Medicina, a atual resolução de número 2320, aprovada agora no ano de 2022, em setembro de 2022, que veio revogar a resolução anterior do ano de 2021. Então, bem recente, e é o Conselho Federal de Medicina que regulamenta. Isso mesmo. Muito bem. Continuando então, doutora, o que a gestação por útero em substituição tem a ver com o turismo reprodutivo? E qual é a substituição atual do turismo reprodutivo? Bom, o turismo reprodutivo é quando a gente denomina quando os casais, né, os autores de projetos parentais, eles buscam em outros países a realização, a concretização destes projetos. Normalmente, eles buscam a gestação por substituição. Por quê? Porque eles não se encaixam nas organizações, digamos assim, de requisitos que o Conselho Federal de Medicina impôs, né? Que nós temos, então, aqueles requisitos básicos do Conselho Federal de Medicina. Quando o casal não se encaixa ou em outras situações, enfim, eles acabam se socorrendo no mercado internacional, que aí a gente acaba entrando em países em que há um comércio, onde há uma contraprestação pecuniária para a realização de um projeto parental que no Brasil não é permitido, porque é uma cedência, né, que não é uma questão altruísta, é solidária. Então, por exemplo, um dos requisitos do Conselho Federal de Medicina é que a cedente de útero seja, então, parente de um dos partícipes do projeto até o 4º grau, né? Então, tem que ser dentro da família, para que seja, então, solidária, seja altruísta, tenha um aspecto afetivo envolvendo. E o turismo reprodutivo, então, é quando há esse grande mercado, e hoje é um mercado bilionário, que é justamente de casais aí que se socorrem de talvez países que têm regras mais liberais para a realização da concretização deste projeto parental. Certo. E casais homoafetivos podem contar com a reprodução humana assistida? Sem dúvida. Nossa resolução atual, então, ela é bem ampla, bem genérica, bem aberta. Nós tivemos já resoluções anteriores, onde nós tínhamos, inclusive, uma nomenclatura mais taxativa, dizendo que as reproduções humanas assistidas poderiam ser utilizadas por pessoas solteiras, casais heteroafetivos, homoafetivos ou também transexuais. Hoje, a última resolução, essa nossa de 2022, ela então traz a seguinte denominação: qualquer pessoa maior e capaz e que se encaixe nas situações previstas nesta resolução, estão aptas a se utilizar da técnica de reprodução medicamente assistida. Então, sem dúvida alguma, os casais homoafetivos podem fazer uso aí das técnicas de reprodução humana. Muito bem, muito obrigada, doutora. Continuando então, agora eu venho pedir aí a atenção do pessoal de casa que está nos assistindo, que chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens através do nosso WhatsApp. A Josiane Pinheiro, de Cachoeirinha, ela perguntou: barriga de aluguel existe? E qual seria a nomenclatura adequada? Foi respondido anteriormente, certo, doutora? A nomenclatura adequada, então, é ou barriga solidária ou, então, a gestação por útero em substituição, exatamente. Muito obrigada. Certo. E como se dá o processo de congelamento de material genético?
Bom, o congelamento ele é feito, então, em bancos, né, que a gente denomina, que são clínicas que fazem esse armazenamento, que pode ser do material masculino, pode ser só do material feminino, pode ser do embrião, que é a formação já, né, dos gametas, ou pode ser também dos tecidos gonadais. Então, é uma criopreservação, uma preservação com temperaturas muito baixas, que ela tem justamente o papel de preservação do material genético. Hoje, para tu teres uma ideia, Evanir, há a utilização de embriões que estão criopreservados há mais de 30 anos. Eu ia fazer essa pergunta, se tem um tempo. Não há um tempo definido. A ciência antes nos dizia o seguinte, que estaria apto para o uso mais ou menos até uns 20 anos de criopreservação. Mas hoje nós já temos aí situações que a gente verifica com a ciência de embriões que foram implantados após 30 anos de criopreservados, que estão aptos e estão em perfeito estado. E aqui em Porto Alegre, doutora, tem um lugar de criopreservação? Nós temos aqui em Porto Alegre diversas clínicas de reproduções humanas assistidas, tá? Então, a gente dessas clínicas tem os seus bancos, que são os bancos de armazenamento. Obviamente que aqueles casais, né, ou aquelas pessoas que depositaram ali o seu material genético para a criopreservação, tem um custo, né? As pessoas então fazem uma manutenção pagando mensalmente para a clínica para esta preservação do material genético. Muito bem. Continuando por aqui, mais uma perguntinha que chegou. Ela é da Raquel Soares, de 2 irmãos. Ela quer saber em quais casos a criopreservação é indicada. A maioria das situações que ela é indicada é quando hoje nós falamos da maternidade tardia ou paternidade tardia, ou então em situações onde a pessoa ela vai passar por um tratamento oncológico, de quimioterapia, por exemplo, e pode vir ficar infértil. Então, há normalmente uma recomendação médica para aquelas pessoas que são jovens ainda, não têm filhos e pensam talvez em realizar este sonho de parentalidade e então para o momento de uma cura, né, de uma posterior passagem por este período de tratamento quimioterápico. Então, a indicação hoje de um simples congelamento seriam essas. Mas nós temos também quando a gente faz a fertilização in vitro em laboratório, que é a união dos gametas masculino e feminino, e que implantam-se alguns embriões e sobram os embriões excedentes. Esses embriões excedentes são também criopreservados. Então, são essas as situações que nós temos. Por que, então, que eles são, esse material excedente, ele é preservado? Porque a regulamentação do Conselho Federal de Medicina determina que um número limite de implantação no útero feminino, dependendo da idade, para que não haja muitas perspectivas de trigêmeos, quadrigêmeos, porque há um risco muito grande na gestação. Então, qual é o implante? Ou, dependendo da idade, né, até 2 embriões, ou então até 3 embriões. O restante, quando a gente faz a fertilização in vitro, a gente faz a captura do óvulo, a estimulação para a ovulação da mulher, que é um procedimento dolorido, é um procedimento que passa por todo um processo. Então, se estimulam para que se faça a captura de mais óvulos. Se fertilizam esses óvulos e quando se implantam 2 ou 3, dependendo da situação do caso concreto. Então, por isso o congelamento. Por isso. Para não precisar passar por todo esse processo novamente. O excedente, até porque além de doloroso, ele psicologicamente, né, afeta e financeiramente também. Perfeito. Com certeza. Continuando então por aqui, temos mais uma perguntinha que chegou através do nosso WhatsApp. Como está a situação do encaminhamento de embriões criopreservados para pesquisas com células-tronco? Bom, as pesquisas com células-troncos, nós temos uma lei de biossegurança que data de 2005. Dentro da legislação da lei de biossegurança, foi inserido ali um artigo que acaba dando essa orientação do encaminhamento desses embriões criopreservados. Ali tem uma ressalva de que, sendo eles inviáveis ou congelados 3 anos ou mais da data da publicação da lei, que foi 2005.
Então, esses embriões, obviamente, com a autorização expressa, né, desses autores da parentalidade, eles então seriam destinados a pesquisas com células-troncos. Lembrando sempre que a autorização ela se dá no momento quando há um ingresso, né, o início dessas técnicas de reproduções humanas. Então, hoje, quem é que regulamenta o encaminhamento para as pesquisas de células-troncos? A nossa lei de biossegurança. Nós temos discussões, sim, Evanir, éticas sobre isso, inclusive até de posicionamentos aí, de decisões também a respeito. Muito bem. E a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia impactaram as questões da reprodução humana assistida? De que forma? Impactaram muito. A gente nem pode, às vezes, acreditar o quanto isso teve um impacto nesses, né, nos operadores do direito que trabalham hoje com a reprodução humana assistida. Por quê? Porque, falando aqui da pandemia da Covid-19, houve ali num momento crítico, principalmente em 2020, nós tivemos fechamento de fronteiras. Então, os bebês os projetos que foram realizados em outros países, as crianças estavam nascendo e os pais não conseguiam entrar no país para buscar os seus filhos. Então, teve crianças que ficaram em abrigos ali, aguardando, né, a entrada, a abertura das fronteiras, para que pudesse, então, ainda mais fazer todo o trâmite que precisa do registro, o trâmite migratório, porque nós temos também essas situações, o direito internacional entra muito aqui nas nossas discussões. E falando da guerra da Ucrânia, acho que talvez aqui quem está nos ouvindo possa se lembrar, e vocês também, que lá em fevereiro, né, quando nós tivemos aí a divulgação do início da guerra, nós temos a Ucrânia como um grande centro hoje de reprodução humana no mundo. É a chamada grande meca da reprodução humana mundial. E ela, então, tem uma grande clínica, onde muitos brasileiros, falando aqui da nossa realidade, buscam aí a Ucrânia para a realização dessas gestações por útero substituição. E da mesma forma, começou ali a guerra, as mães que já estavam gestando, né, aquelas que já estavam num procedimento daquele contrato, porque lá é um contrato, elas então estavam sendo levadas para locais seguros, passando pelas fronteiras e se abrigando muitas vezes na Polônia. São situações que a gente nem imagina que estão acontecendo aí pelo mundo por conta da Covid-19, por conta de um conflito lá na Ucrânia. Exatamente. E também o material genético, né? Os bancos de material genético da Ucrânia, com as questões da guerra, com o risco, por exemplo, né, de que houvesse um ataque numa situação de energia, de uma rede de energia, então eles foram colocados em bunkers. Por quê? Porque sem energia elétrica há o prejuízo. O material genético se perde por conta de que eles não ficam mais resfriados na temperatura adequada. Muitas consequências por conta da guerra, né? Realmente o tema de hoje foi muito interessante. As perguntas que foram enviadas e não respondidas serão respondidas, então, logo após o programa. Eu quero agradecer a doutora Laura pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada ao programa Papo Certo, obrigada Amanda, Evanir, uma boa noite a todos. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe aqui pela assistência e o pessoal de casa pela audiência. E lembro que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o empreendedor Alexandre Lau para falar sobre dicas e cuidados com a visão. E você aí de casa também é nosso convidado. Esperamos vocês!